A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o capítulo 15 de Lucas é um capítulo onde o Senhor Jesus ele conta 3 parábolas. Quantas parábolas ele conta, amados? 3. Geralmente, nós vemos algumas pessoas que quando vão ministrar sobre alguma dessas parábolas, ministram de forma isolada. Tem alguém que vai e ministra uma palavra sobre a parábola das dracmas perdidas. Tem outro que pode vir e ministrar uma palavra sobre a parábola da ovelha perdida. E outro pode vir e ministrar uma palavra sobre a parábola do filho pródigo. Mas a verdade é que essas 3 parábolas, elas falam sobre o mesmo assunto. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que eu poderia colocar o nome de a parábola do filho perdido, elas são o mesmo assunto. E o que eu quero compartilhar com os irmãos, e é importante para que a gente dê continuidade nessa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, é que para que você possa interpretar uma parábola bíblica, existem algumas regras de interpretação. A primeira dela é que você tem que examinar, em primeiro lugar, o contexto. Nem todas as parábolas nós vamos ter um contexto. Tem parábolas que ela está lá no Evangelho e a gente não sabe em que circunstância que Jesus contou aquela parábola. Mas existem outras parábolas que a gente sabe qual foi o contexto. E por que o contexto é importante? Porque quando eu entendo em qual contexto que foi contado aquela parábola, eu vou entender o que Jesus estava querendo ensinar. Nós já falamos aqui em outras mensagens que as parábolas, elas necessitam de esforço para entendê-las. É necessário de que o ouvinte de uma parábola, ele tenha interesse para que ele possa compreender a mensagem da parábola. Então essas 3 parábolas aqui, principalmente, eu peço para que você veja aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 15, os irmãos vão perceber que no versículo 11 em diante, o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo. Mas quando chega lá no versículo 32, ele acaba a parábola assim: mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Perceba que aqui o Senhor Jesus não deu uma explicação. Ele apenas contou a parábola do filho pródigo e acabou. Porque essa parábola aqui entra naquilo que eu já disse para os irmãos, que o Senhor Jesus contava para 2 objetivos diferentes. O primeiro era para confundir os fariseus e escribas que não estavam interessados em aprender com Jesus. Então eles não entendiam nada. Mas o segundo público era aqueles que tinham interesse em receber o Evangelho. E esses iriam meditar, iriam se esforçar, iriam se aproximar de Jesus para entender. Então perceba que esta parábola do filho pródigo, embora você já ouviu várias pregações sobre ela, mas Jesus não explicou essa parábola. E aí você fala, então como que eu vou entender a parábola? Aí a gente volta para o versículo 15, que eu estava dizendo que o primeiro passo para compreender uma parábola é ver o contexto, quando isso é possível. E o capítulo 15, versículo 1 diz assim, presta atenção, irmãos, veja aí na sua Bíblia, por gentileza. Versículo 1. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, quem que era que estava murmurando, amados? De novo, quem que estava murmurando? Os fariseus e os escribas. Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, e aí Jesus começa a contar essas 3 parábolas. Então veja o contexto. O contexto é esse, que os publicanos e pecadores vieram até Jesus para ouvir. O tema da mensagem é o Deus que ama pecadores. Os publicanos e pecadores vieram até Jesus para ouvir Jesus. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os irmãos sabem que os judeus daquela época estavam escravizados por Roma.
Então os publicanos eram os próprios judeus que trabalhavam para Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. O grande problema é que, além disso por si só já ser uma traição, porque eles estavam cobrando imposto do seu próprio povo, mas o problema é que os publicanos, na grande maioria das vezes, eles eram ladrões, eles cobravam a mais, eles extorquiam o povo. Então, por causa disso, os judeus daquela época, eles rejeitavam os publicanos. Eles consideravam os publicanos o pior tipo de pessoa que podia existir, era o traidor, aquele que não valia nada. Eram os publicanos. E o segundo tipo aqui fala de pecadores. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram aquelas pessoas que, embora morassem em Israel, ou estivessem lá, mas não seguiam o judaísmo. Não seguiam o que os rabinos ensinavam. Era como se fosse assim, uma pessoa que não era crente nos nossos dias. Eu não sou crente, não sou católico, não sou nada, eu não tenho religião, não sigo nada. Eram os pecadores, eram as pessoas que não seguiam os ensinamentos que os rabinos, os escribas e os fariseus ensinavam. Então perceba, duas classes aqui, publicanos e pecadores. Esses dois tipos de pessoas representavam o pior tipo de pessoa que podia existir naquela época. Os religiosos desprezavam essa classe de pessoas, mas eles vieram até Jesus. E quando eles vêm até Jesus, o versículo 2 vai dizer que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este quem? Jesus, recebe pecadores e come com eles. Perceba, eles estavam criticando o Senhor Jesus, eles estavam dizendo: olha, como que esse daí que se diz mestre, se diz Senhor, se diz alguém que tem algo para passar, ele está comendo com pecadores. Principalmente porque no contexto cultural daquela época, quando você comia com alguém, você demonstrava que estava tendo aliança com aquela pessoa. Na verdade, até os nossos dias, irmãos, quando você senta para comer com alguém, é um dos momentos de intimidade que a gente tem com as pessoas. Pode perceber, uma família, quando senta para comer, é um momento de intimidade, porque ali você conversa, ali você tira, você fala o que você pensa. É por isso que a gente não pode perder esse costume de sentar para comer junto, porque é um momento importante. Então, quando eles veem Jesus comendo com pecadores, eles falam: esse daí não sabe de nada. Porque se ele soubesse de alguma coisa, ele não estaria comendo com eles. E a partir daí, Jesus vai contar 3 parábolas.